falar sobre o Tribulus terrestres. Foram 4 pessoas aqui no canal, pelo menos os que eu registrei foram 4 pessoas, talvez outros tenham pedido também e eu acabei não registrando, mas a Eliane Mendes, o Ricardo Penaschi, o Miguel Benevides e a Adriana Coelho. Essas 4 pessoas me pediram em algum momento, Daniel, fale sobre Tribulus terrestres, e hoje estamos aqui para falar sobre essa planta incrível. Tribulus terrestres é uma planta rasteira e espinhosa que se desenvolve no sul da Europa, sul da Ásia, Austrália, África. Aqui nas Américas ele não é nativo. Existe mais de uma espécie de Tribulus. O Tribulus terrestres é o mais utilizado e o mais conhecido, mas existem outras espécies dentro do grupo do Tribulus aí que são usados mais ou menos para as mesmas propriedades, pelas mesmas propriedades medicinais. Ele é muito utilizado há séculos por culturas antigas, como os chineses, os indianos, utilizam há séculos como tônico, vitalizador, energético, para melhorar funções sexuais masculinas, como anti-inflamatório e para pedra nos rins e para mais uma infinidade de problemas. Atualmente tem se buscado muito Tribulus por pessoas que querem ganhar massa muscular, pessoas que treinam, que fazem esportes de alta performance, as pessoas querem usar o Tribulus para melhorar a sua performance física. Mas de modo geral, assim, não se tem muita referência sobre o Tribulus, se ele realmente funciona, se ele não funciona como se propõe, se ele realmente ajuda no ganho de massa muscular ou não, se é seguro utilizar ou não é seguro utilizar. Todas essas perguntas ainda estão relativamente em aberto na ciência, porque algumas pesquisas mostram que sim, ele é maravilhoso e funciona, ganha massa muscular, melhora a testosterona, melhora a disfunção erétil, melhora o desempenho sexual e outras funções. Outras pesquisas dizem que não, ele não funciona, é um mito popular e não encontram os mesmos resultados. Hoje nós vamos falar sobre muita coisa sobre Tribulus terrestres, vocês vão ver que incrível, inclusive para as mulheres, se você, mulher, está na menopausa, então assista esse vídeo, porque tem informações muito importantes para você. Primeiramente, vamos falar sobre a toxicidade do Tribulus terrestres. Ele, tecnicamente, é uma planta segura. Não tem grandes relatos de toxicidade dessa planta. Se você utilizar nas doses adequadas, indicadas, se comprou em cápsula, tome 2 cápsulas ao dia, 3 no máximo. Se você vai tomar o chá do Tribulus, é uma colher de folhas picadas para cada xícara de água para fazer o chá. Toma 2 ou 3 xícaras ao dia. Nesta medida, usando com parcimônia, não tem problema. Se você comprou o extrato, a tintura de Tribulus terrestres, então você pinga na água 10 gotas ou 15 gotas, 2 ou 3 vezes ao dia. São dosagens regulares que não vão trazer problema para sua saúde. Existem sim relatos de pessoas que se intoxicaram com Tribulus terrestres. Tem inclusive relatos do gado comendo o Tribulus terrestre, onde ele nasce espontaneamente, e tendo intoxicação. Mas provavelmente o gado comeu demais, por isso a intoxicação, e provavelmente pessoas que têm sensibilidade a algum dos princípios ativos do Tribulus, então essas pessoas tiveram reações. Que tipo de reação? Tem um rapaz, vou dar um exemplo, tá? Um rapaz de 28 anos no Irã estava tomando Tribulus terrestres nas doses normais para prevenir a formação de cálculos renais. E funciona muito bem, mas ele teve reação e ele teve um estado de nefrotoxicidade. E o que é nefrotoxicidade? É intoxicação dos rins. Ele teve uma parada dos rins muito grave por conta do uso do Tribulus, mas ele provavelmente tinha sensibilidade ao uso da planta porque ele estava tomando em doses adequadas. Então, assim como qualquer medicamento e assim como qualquer planta medicinal, você tem que verificar as reações do seu próprio corpo. Tomou, vê como é que reage, se tem alguma reação que não interessa, que é desagradável ou que é inconveniente, você suspende o uso e vê se passa. Se passar, é a planta. Se não passar, você procura a origem disso, porque provavelmente a origem está em outra fonte. Um outro estudo sobre a segurança do uso do Tribulus terrestres verificou o uso dele, a ação dele sobre o DNA, se ele causa ou não mutação do DNA. E o que se verificou é que o uso em doses elevadas, estou dizendo doses elevadas de Tribulus terrestres, pode sim causar mutação genética, ou seja, pode causar deformação da estrutura do nosso DNA. E quando isso acontece, a gente corre o risco de desenvolver um câncer. Você também pode encontrar o Tribulus terrestres nas farmácias de manipulação, em lojas de produtos naturais. Somente verifique a procedência para garantir que realmente é Tribulus terrestre que está na quantidade adequada. Mas você consegue comprar cápsulas, extratos ou a própria planta para fazer um chá, você consegue encontrar sem problema nenhum. Vamos começar falando sobre diabetes, no controle da glicemia. Tribulus terrestres tem uma ação excelente no controle da glicemia. Ele inibe a ação das enzimas amilase e glucosidase. Essas duas enzimas, elas quebram amidos e açúcares grandes e impedem que o nosso intestino absorva esses açúcares. Então, se ele não pode absorver, a gente não corre o risco de ter a hiperglicemia pós-prandial, que é a subida da glicemia depois das refeições, e a gente consegue manter com mais facilidade o equilíbrio da glicemia sanguínea.
Falando sobre obesidade, sim, o Tribulus terrestris também tem uma ação fantástica sobre a obesidade. Num estudo feito na Turquia, se utilizaram ratos e esses ratos foram tratados com dieta rica em gorduras, rica em colesterol, para que realmente eles ficassem obesos. O grupo que foi tratado, que recebeu somente a gordura, obviamente que engordou bastante. O outro grupo que recebeu a alimentação rica em gorduras, mas também tomou o Tribulus terrestris, esse teve, em comparação com o outro grupo, 60% menos de elevação das suas taxas de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides, o que demonstra que Tribulus terrestris sim tem uma ação fantástica para quem está querendo emagrecer. Pode ser um complemento nutricional importante no controle da obesidade e até mesmo para controlar os níveis de colesterol no organismo. Nesse sentido, o Tribulus terrestris também é muito eficiente no controle, por exemplo, da arteriosclerose e de outras doenças cardíacas. Uma coisa muito interessante é no caso das incontinências urinárias. Muitas pessoas idosas e outras pessoas, por exemplo, mulheres que às vezes passam por partos complicados, acabam ficando com incontinência urinária e tudo mais, e outras pessoas, por vários motivos de saúde, infelizmente acabam desenvolvendo a incontinência urinária, que é a dificuldade de reter a urina, né? A pessoa acaba liberando a urina involuntariamente. Bom, nesse caso, o Tribulus terrestris é fantástico também porque ele tem uma ação de fortalecer a musculatura do períneo. O períneo é o assoalho pélvico, a parte que fica nas mulheres entre a vagina e o ânus e nos homens entre a bolsa escrotal e o ânus. Ele fortalece essa musculatura e fortalece também a musculatura do sistema urinário de maneira geral. Tanto é que no caso de pessoas que têm pedra na bexiga, não nos rins, mas na bexiga, o uso do Tribulus terrestris demonstrou a capacidade de aumentar a pressão urinária, facilitando a expulsão das pedras. Então, se você tem pedra na bexiga hoje, uma alternativa para você é utilizar Tribulus terrestris. Além de aumentar a pressão urinária, o Tribulus terrestris também tem a capacidade de eliminar minerais. Ele aumenta a excreção de minerais que poderiam vir a se tornar cristais dentro dos rins e dentro da bexiga, formando os cálculos. Então, para evitar que se formem os cálculos, o Tribulus terrestris tem essa ação fantástica em liberar esses minerais pela urina, aumentando muito a excreção dessas substâncias. Um estudo indiano, que o Tribulus terrestris é usado há séculos na Índia para a inibição, para o tratamento dos cálculos renais, foi testado em laboratório o Tribulus terrestris na formação dos núcleos de cristais. O que é isso? Quando as substâncias, os sais, começam a se juntar e formam os núcleos de cristal. A partir daquele núcleo de cristal, ele começa a formar a pedra em volta do núcleo. Então sempre tem um núcleozinho e depois a pedra se forma em volta. Se não tem núcleo, não tem pedra. E o que foi interessante é que em laboratório, 100% dos animais do teste não tiveram a formação dos núcleos e nem de pedras, mesmo sendo tratados com substâncias químicas que levariam muito facilmente à formação de pedras nos rins. Dessa forma, Tribulus terrestris é um excelente medicamento se você tem pedra nos rins crônica, se você está hoje sofrendo de pedras nos rins, se você já operou e tem medo de voltar a ter pedra nos rins por conta de uma propensão do organismo a formar, tome Tribulus terrestris porque vai ajudar muito a contornar esse problema. Como anti-inflamatório, o Tribulus terrestris foi testado na África, foi numa universidade do Sudão. Sudão é um país africano, e nesse exame que foi feito, ele conseguiu inibir em 70% os casos inflamatórios. Então sim, Tribulus terrestris também tem uma ação anti-inflamatória muito importante e vale muito a pena usar Tribulus terrestris. Com relação à hipertensão arterial, uma pesquisa desenvolvida no Kuwait, no Oriente Médio, verificou-se que o uso de Tribulus terrestris causa relaxamento da musculatura que fica em volta das artérias. Então a artéria é um tubo, mas em volta desse tubo existem músculos que sustentam esse tubo. Quando esses músculos estão contraídos, a artéria se fecha e precisa de mais pressão para passar o sangue. Quando esses músculos estão relaxados, a artéria se abre e precisa de menos pressão para passar o sangue. Então, com o relaxamento dessa musculatura, você consegue controlar com mais facilidade a hipertensão arterial e esse é um dos efeitos causados pelo Tribulus terrestris. Agora vamos falar sobre alguma coisa que os homens estão esperando para ouvir, que é a ação afrodisíaca do Tribulus terrestris, a ação sobre a disfunção erétil, a disfunção sobre o desempenho sexual. Vamos ver o que é que as pesquisas demonstram sobre isso. Já vou avisando que os resultados são, às vezes, contraditórios. Tem pesquisas que demonstram que sim, a ação é maravilhosa, tem alguns estudos que mostram que não tem efeito nenhum. Então nós vamos falar tudo que eu encontrei aqui sobre Tribulus terrestris e vamos ver que conclusão você chega sobre isso. Vamos lá. Uma pesquisa realizada em Singapura, na Ásia, demonstrou que em elementos masculinos
O Tribulus terrestris tem uma capacidade andrógena, ou seja, de produzir hormônios masculinos. Ele estimula a produção de hormônios masculinos. E com isso houve uma melhora no desempenho sexual desses indivíduos masculinos. Num outro estudo desenvolvido em Singapura também, animais do teste, que eram coelhos, eram ratos e eram macacos, esses 3 tipos de animais testados com o uso do Tribulus terrestris, demonstraram todos uma elevação em até 50% do nível de testosterona na corrente sanguínea. Testosterona é um dos principais hormônios masculinos que está ligado diretamente com a nossa vitalidade, com a nossa disposição física e com a nosso desejo sexual. Na Índia também foi feito um estudo com Tribulus terrestris no desempenho sexual de machos e foram testados animais de laboratório também. E os resultados foram o seguinte: primeiro, todos os perfis, todos os parâmetros do desempenho sexual melhoraram. Maior número de interesse sexual das cobaias, ou seja, eles procuravam as fêmeas muito mais vezes. O número de coitos bem-sucedidos era muito maior. O número de... o índice de ereção era maior, o intervalo entre uma ereção e outra era menor e a contagem de espermatozoides era maior, ou seja, todos os perfis melhoraram, inclusive questões ligadas à erectibilidade do pênis. Então, isso comprova, né, ou pelo menos demonstra de alguma forma, que Tribulus terrestris realmente tem uma ação importante no desempenho sexual masculino. Bom, mas aí testado com humanos, como é que fica isso? Infelizmente tem um estudo na Bulgária, esses búlgaros querendo quebrar a hegemonia do Tribulus terrestris no nosso desempenho sexual. Um estudo desenvolvido na Bulgária demonstrou que em homens com idade entre 20 e 35 anos tomaram Tribulus terrestris por 4 semanas, dosagens regulares de Tribulus terrestris por 4 semanas, e depois foi feito exame de sangue neles e o nível de testosterona não se alterou. Ou seja, o exame feito antes do Tribulus terrestris e depois do Tribulus terrestris não mostrou alteração, aumento na quantidade de testosterona sanguínea. Então, fica aí uma informação para colocar um nó na cabeça da gente, se todas as outras pesquisas mostraram que sim, porque, ó Deus, essa pesquisa búlgara foi mostrar que não. Mas é um resultado e a gente está aqui para falar o que a ciência mostra. Falando sobre impotência sexual, ou seja, disfunção erétil, muito bem, na Bulgária foi feito também um exame com 88 homens que tinham disfunção erétil moderada. Não era aquela grave, mas era moderada, tinha uma disfunção erétil. E eles foram tratados com o Tribulus terrestris. E de modo geral, todos os pacientes que participaram do teste relataram uma melhora significativa no seu desempenho sexual. Então, tomando o Tribulus terrestris durante o período da pesquisa, esses 88 homens, de modo geral, descreveram alguma melhora no seu desempenho sexual. Na Coreia foi feita uma pesquisa utilizando não somente o Tribulus terrestris, mas uma outra planta, uma outra árvore, chamada de Cornus officinalis. Essa planta que não é típica daqui, a gente não encontra ela aqui, ela é lá da Coreia, mas utilizando essas duas plantas juntas, tanto o Tribulus terrestris, separado do Cornus officinalis, quanto os dois juntos, demonstraram uma ação em melhorar, em animais de laboratório, as ereções. Porque eles aumentam a contração da musculatura do pênis, ou seja, a maior rigidez peniana quando você está tomando Tribulus terrestris, é o que a pesquisa demonstrou. Uma outra pesquisa conduzida na Bulgária demonstrou que homens tratados durante 12 dias com 2 cápsulas por dia de Tribulus terrestris relataram uma melhora significativa na sua disfunção erétil, ou seja, melhorou o perfil sexual desses homens, eles atingiam a ereção com mais facilidade enquanto estavam consumindo durante esses 12 dias 2 cápsulas ao dia de Tribulus terrestris. Mas aí vem uma outra pesquisa que diz o contrário. Aqui na PUC de São Paulo foi testado Tribulus terrestris com pacientes com problemas de ereção também, com disfunção erétil. E depois de 1 mês de tratamento, nenhum dos pacientes relatou melhora no seu desempenho sexual. Uma coisa que pode ter acontecido todos os outros exames eram com disfunção erétil moderada. E pode ser que os testes feitos no Brasil tenham utilizado pacientes, né, como referência, pacientes com uma disfunção erétil mais severa. Talvez a dosagem tenha sido diferente, isso não está descrito, mas de modo geral, no Brasil o resultado que se alcançou foi que Tribulus terrestris não melhorou as ereções nos homens, mas os outros estudos, tanto na Coreia, quanto na Bulgária, quanto em outros países do mundo, demonstraram que sim, há sim uma melhora significativa na disfunção erétil.
Sobre a infertilidade masculina, homens que não produzem espermatozoides em quantidade adequada ou que não produzem espermatozoides viáveis, aqueles que conseguem nadar e chegar até o óvulo. Nesse caso, o Tribulus terrestris demonstrou, testado em humanos isso, demonstrou a capacidade de aumentar a quantidade de espermatozoides, ou seja, os homens produziram mais espermatozoides enquanto tomavam Tribulus terrestris. E a viabilidade desses espermatozoides melhorou também. A motilidade dele, né, o nado deles estava melhor com o uso do Tribulus terrestris. Então, se você é um homem que está procurando ter filhos e não consegue, Tribulus terrestris pode ajudar muito no seu caso. E um estudo conduzido na Austrália demonstrou que o uso de Tribulus terrestris por homens jovens e saudáveis teve uma ação de aumentar a produção de estradiol no organismo. O que é o estradiol? Estradiol normalmente está ligado com mulheres, né? Mulher que vai fazer reposição hormonal, às vezes toma estradiol. Mas é um hormônio que também é produzido pelos homens. O estradiol também está ligado com a sexualidade masculina. E o aumento do estradiol está ligado com a fertilidade masculina, está ligado com o desempenho sexual, está ligado com a libido, o desejo sexual. E na Austrália, então, demonstrou-se que o uso do estradiol, o uso do Tribulus terrestris por homens aumentou a concentração de estradiol na corrente sanguínea. No caso de hiperplasia benigna da próstata, ou seja, quando a próstata ela se incha, ela cresce, isso causa incontinência urinária e causa outros problemas também, e pode ser um início, um sinal de que a pessoa pode desenvolver o câncer na próstata. Mas, no caso de pessoas que têm hiperplasia benigna da próstata, na Índia foi testado o Tribulus terrestris em associação com uma árvore chamada caril, e essa árvore só nasce na Índia. Mas testado em conjunto, tanto o Tribulus terrestris, né, e o caril junto tiveram uma melhora significativa em casos de hiperplasia na próstata. Então vale muito a pena, se você sofre de hiperplasia da próstata, use Tribulus terrestris também. Ele teve um efeito equiparável, um pouco melhor talvez, do que o medicamento convencional utilizado para esse caso, chamado de tamisulosina. Se você toma tamisulosina hoje para hiperplasia na próstata, você pode experimentar também Tribulus terrestris, que pode ser muito eficiente. Mas vamos parar de falar de homens e agora vamos falar de mulheres. Para as mulheres, Tribulus terrestris também é uma planta essencial. No caso de mulheres no período da menopausa, o uso do Tribulus terrestris foi muito eficiente em reduzir, de maneira geral, os sintomas da menopausa, os calores, os fogachos da menopausa, foram aliviados e amenizados significativamente por essas pacientes que utilizaram Tribulus terrestris. Ainda sobre menopausa, no Irã foi feito um experimento com mulheres, foram muitas mulheres que relatavam durante o período da menopausa falta de desejo sexual, ou seja, a atividade sexual delas estava comprometida por conta da baixa hormonal da menopausa. E foi feita uma cápsula que tinha Tribulus terrestris, tinha gengibre, deixa eu ver o que mais tinha ginseng indiano e tinha canela. Então essas 4 plantas juntas dentro de uma cápsula, e as mulheres tomaram 2 cápsulas ao dia durante o período do teste. E pasmem, 100% das mulheres relataram uma significativa melhora na sua satisfação sexual. Então você, mulher, que hoje está um pouco cabisbaixa por conta da menopausa, não sente mais atração, desejo sexual, o maridão já está chateado em casa, então experimente Tribulus terrestris, porque ele pode aumentar o seu desejo sexual. Logicamente, o teste foi feito com gengibre, com canela e com ginseng indiano. Você pode até utilizar todas essas plantas, compra Tribulus terrestris, ginseng, canela e gengibre, faz o composto. Mas eu tenho certeza que se você tomando o Tribulus terrestris por si só, vai ter já uma melhora significativa na sua satisfação sexual. Um retrato disso é que no Brasil foi feito um exame, foi feito um teste também com mulheres no período da menopausa, na mesma situação, falta de desejo sexual e a vida sexual comprometida. E aí o que aconteceu? Tomaram somente Tribulus terrestris, não tomaram todas as plantas, tomaram somente Tribulus terrestris. E 80% das mulheres que participaram do teste relataram significativa melhora na qualidade da sua vida sexual, melhor lubrificação vaginal, mais libido, mais desejo de procurar o parceiro e melhores resultados durante a relação sexual. 80% das mulheres te trouxeram esse relato e 80% das mulheres decidiram continuar o tratamento com Tribulus terrestris mesmo depois da pesquisa.
No caso de ovários policísticos, mulheres que sofrem de ovários policísticos, e parece que cada vez mais mulheres sofrem de ovários policísticos, e eu tenho 99,7% de convicção de que o problema disso são os hormônios. Estamos falando dos anticoncepcionais, que sim, você toma anticoncepcional durante a sua vida e depois em algum momento você vai ter ovário policístico ou mioma no seu útero. Você pode perceber que o número de mulheres com esse problema cresce à medida que o consumo de anticoncepcionais cresce também. Mas se você já está nesse caso, você já tem ovários policísticos, foi testado na Índia, porque há séculos a Índia utiliza o ginseng indiano com tríbulos terrestres para tratar mulheres que têm ovário policístico. Há muito tempo isso é utilizado. E uma universidade na Índia resolveu testar a eficiência dessa combinação. E, pasmem, o resultado foi excelente. Uma redução significativa nos sintomas e no quadro geral, uma melhora geral no quadro das pacientes que tomaram ginseng indiano com tríbulos terrestres, no caso de ovários policísticos. No caso de depressão por conta de estresse, nervosismo, excesso de trabalho, dorme mal, come mal, vive mal, é infeliz com o que faz, a pessoa fica depressiva. E tríbulos terrestres tem uma atividade, nesses casos, muito interessante também. Ela foi testada com cobaias que foram colocadas sob estresse e por conta desse estresse desenvolvem depressão. Isso acontece conosco, acontece com animais também. E testado com os animais de laboratório, o quadro emocional desses animais foi melhorado significativamente com o uso de tríbulos terrestres. Se você hoje sofre de algum tipo de descontrole emocional por conta do estresse que você passa na sua vida, então experimente tríbulos terrestres. E agora vamos trazer informações para pessoas que fazem exercício físico, pessoas que querem ganhar massa muscular, pessoas que querem ficar assim como eu, forte, másculo e esbelto. Numa pesquisa que foi feita com o uso do tríbulos terrestres por esportistas de alta performance, verificou-se que o tríbulos não foi capaz de aumentar o ganho de massa muscular, nem foi capaz de aumentar os níveis de testosterona no sangue. O que o tríbulos fez foi reduzir o desgaste muscular por conta dos exercícios. Num outro exame que foi feito nos Estados Unidos, também atletas experimentaram tríbulos terrestres durante 8 semanas. Tomaram doses regulares de tríbulos terrestres por 8 semanas e também não houve modificação no ganho de massa muscular, no desempenho físico, em nenhum dos parâmetros que foi medido houve alteração por conta do tríbulos terrestres. O único padrão que teve algum tipo de melhora foi na força de prensagem das pernas. Apenas esse padrão medido teve algum tipo de modificação antes e depois do uso de tríbulos terrestres. Na Austrália também, uma equipe de rugby, durante os seus treinamentos para o campeonato, utilizou tríbulos terrestres para verificar se há ou não realmente alguma melhora, e foi verificado que tríbulos terrestres não causou nenhuma melhora, nem na questão do ganho de massa muscular, nem na força, nem nenhum parâmetro que foi medido foi encontrado modificação com o uso de tríbulos terrestres, o que coloca abaixo a teoria de que tríbulos terrestres melhora o desempenho de atletas e melhora ganho de massa muscular, aumenta a força e coisa e tal. Num outro estudo também realizado na Austrália, verificou-se a questão do doping, né? Se o uso do tríbulos terrestres causaria algum tipo de problema durante os exames de doping, e tríbulos terrestres não modificou os padrões da urina, então não há problema de doping no uso do tríbulos terrestres. A única coisa que ele altera é a concentração de estradiol, que é aquele hormônio sexual que a gente falou, que está presente nas mulheres, mas nos homens também. Ele aumenta a concentração de estradiol na urina. Agora vamos falar sobre câncer. O tríbulos terrestres também tem uma ação antitumoral muito interessante. 2 estudos chineses demonstraram que, no caso de câncer de mama, por exemplo, há uma redução significativa no desenvolvimento do câncer de mama quando se está usando o tríbulos terrestres. Num outro estudo chinês foi verificado que o uso de tríbulos terrestres causa a apoptose das células cancerosas no fígado. O que é apoptose? É a morte espontânea das células, ou seja, o tríbulos terrestres leva as células do câncer do fígado à apoptose. Num outro estudo coreano, também se identificou que o uso de tríbulos terrestres causa inibição do desenvolvimento de câncer no fígado. Mais um experimento, mais uma pesquisa que demonstra a eficiência de tríbulos terrestres no controle do câncer do fígado. E por fim, na Índia foi avaliada a capacidade do tríbulos terrestres em inibir o desenvolvimento do câncer linfático, alguns tipos de linfoma. E o resultado foi muito promissor. Tiveram mais de 40% de redução no desenvolvimento dos linfomas. Conjunto dessas 4 pesquisas, a gente pode ver que tríbulos terrestres têm uma ação, sim, antitumoral muito importante. E se você sofre de câncer, talvez tríbulos terrestres possa ser uma opção importante como tratamento auxiliar nos tratamentos que você já faz.
Esse foi Tribulus Terrestres, espero que você tenha gostado dessas informações e tenha achado importante essas informações. Se você curtiu, se você gostou, dá um like pra gente saber que a informação chegou até você, isso é extremamente importante pra gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar do uso do Tribulus Terrestres de alguma dessas formas que a gente elencou aqui, compartilhe o link desse vídeo, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas suas redes sociais, pelo e-mail, não importa, mas compartilhe para que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações sobre as plantas medicinais e possam cuidar de maneira mais natural da sua própria saúde. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, baixa um pouquinho a tela, você vai achar a área de comentários, deixa um comentário lá pra mim, deixa sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão e a gente vai conversando por lá também. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.